Rosemary e Mateu, mãe dos 3 filhos de Gugu, não só está tendo que lidar com o luto, como também com uma disputa judicial. O testamento de Gugu, que morreu no dia 22 de novembro, não citava Rosemary e deixou a irmã dele, Aparecida Liberato, como inventariante da herança e como cuidadora das filhas mais novas do apresentador. Para mudar a situação, Mateu entrou na justiça para pedir o reconhecimento da união estável com Gugu, de quem ela seria companheira há 19 anos. Mas será que Rosemary teria direito a parte dos bens do apresentador? De acordo com Paulo Akiyama, advogado especialista em direito da família, esse tipo de situação, em que uma união estável deve ser reconhecida após a morte de uma das partes do casal, é muito comum. Claro que o caso de Rosemary tem suas particularidades, mas há muitas situações em que este tipo de processo precisa ser feito, fala para o Universa. Por isso é importante que casais façam contratos para deixar claro as vontades de cada uma das partes. O que caracteriza uma união estável? É uma equiparação de duas pessoas, independentemente dos gêneros, que se unem com o objetivo de constituir uma família, explica Márcio Lamônica, sócio do escritório Foquexia, Amaral e Lamônica Advogados. O conceito de entidade familiar, no entanto, pode ser bastante amplo. Em reconhecimentos feitos judicialmente, tudo vai depender da interpretação de cada juiz. Caso a caso será analisado. O fato de terem filhos é uma evidência mais forte de que existe uma união estável, mas não é algo individual. Um casal sem filhos podem conviver como cônjuges e se comportar como uma família. É comum citarem que relacionamentos devem ter, no mínimo, 2 anos para serem considerados uma união estável. Mas não há nenhuma previsão na lei. Uma relação de 6 meses pode constituir uma união estável caso o casal se apresente como cônjuges diante a sociedade. Como se prova que há uma união estável? A união estável é uma situação de fato, então é comprovada por provas, fala Danilo Romero, advogado de direito da família especializado em população LGBT. É preciso levar ao juízo elementos que comprovem que o relacionamento era público e notório. Algumas dessas provas são fotografias e publicações em redes sociais. Também é preciso levar testemunhas. Pessoas do convívio próximo que digam que quando o companheiro chegava em uma festa apresentava a pessoa como seu cônjuge. Além disso, mostrar que o casal discute a administração da casa e do patrimônio em comum traz materialidade ao caso. Contas que constem o nome de ambos e que tenham o mesmo endereço. Imóveis cuja escritura seja dividida, por exemplo, fala Romero. Isso não quer dizer, no entanto, que o casal precisa residir na mesma casa. É preciso mostrar que havia um convívio que constituiria uma família. Mas é preciso ter um relacionamento amoroso. Familiares de Gugu alegam que Rosemary era, na realidade, uma amiga com quem o apresentador teria tido filhos. Ela, então, não passava de mãe dos filhos dele e que, por isso, não teria uma união estável com Gugu. De acordo com os advogados, este tipo de situação é complicada. Porque podemos fazer uma analogia aos pais divorciados. Eles rompem a união, mas continuam a conviver por conta dos filhos. Já não são uma família, diz Romero. Porém, o legista especializado em população LGBT, lembra que, enquanto o casamento civil pede a fidelidade, um dos princípios da união estável é a lealdade. Então mesmo uma combinação pouco ortodoxa como 2 amigos que tiveram filhos juntos pode ser válida. O que caracteriza uma entidade familiar independente,
segundo Márcio Lamônica, se há ou não uma relação sexual. Uma família é zelar e cuidar da segurança de todos os envolvidos. Por isso, os advogados consultados por Universa recomendam que casais façam seus contratos, seja eles de namoro, união estável ou casamento. Porque, senão, a sua relação deverá ser analisada por uma terceira pessoa, com todos os seus pré-conceitos, diz Danilo Romero. Caso a união estável seja reconhecida, como ficará a partilha de bens de Gugu? Em uma união estável, o regime mais comum é o de comunhão parcial de bens. Assim, Rosemary teria, sim, direito à parte dos bens de Gugu. O parceiro é detentor de metade de tudo que eles construíram desde o início do relacionamento até o falecimento, afirma Paulo Akiyama. Já o testamento de Gugu, feito em 2011, quando o casal estaria passando por uma crise, poderia ser anulado. Seria considerado um testamento com vício, uma vez que Gugu não poderia dividir a totalidade de seus bens, mas apenas metade deles. Mesmo que o documento não seja deixado de lado, Rosemary, como cônjuge, se tornaria inventariante do apresentador e as porcentagens acrescentadas no testamento seria referente apenas à metade dos bens de Gugu. E ela disputaria o patrimônio adquirido antes do relacionamento com os seus filhos. Em vez do espólio restante ser dividido em 3 partes, por exemplo, seria cortado em 4 partes iguais.